Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius na área, nosso segundo vídeo, nossa segunda aula virtual Língua Portuguesa. Nesta aula, nós vamos introduzir o conceito de uma classe gramatical. Nós já trabalhamos este ano a classe gramatical dos advérbios, retomamos a discussão sobre a classe dos verbos. No nosso vídeo anterior falamos sobre verbos irregulares e agora nós vamos continuar com mais uma classe gramatical, que é a classe das preposições. Então, pega teu material, organiza o espaço que a nossa aula vai começar. Vem comigo. Olá! Então, pessoal, vamos começar a aula virtual 2 para vocês. Como eu comentei na abertura, classe das preposições. Antes de a gente falar desta classe, é muito importante a gente retomar o conceito da divisão das classes gramaticais. Nós já vimos, desde o sexto ano, se começa a observar que as classes gramaticais se dividem em dois grupos. As classes gramaticais que são as variáveis e as que são invariáveis. Aí a pergunta, qual é a diferença? Todo mundo tem que estar antenado nisso sempre. Nós estamos trabalhando nessa área de morfologia, vendo cada classe gramatical, enrolei aqui, cada classe gramatical isolada, e nesse nível de análise da língua, o primeiro conceito-chave é a gente saber, essa classe, ela é variável ou é invariável? Ok? Então, as classes variáveis, vamos relembrar? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbos. Exatamente. Quais são as invariáveis? Conjunção, advérbio, interjeição e preposição, que é o nosso assunto de hoje. Beleza? Vai aparecer aí para vocês, a edição vai colocar uma imagem com um gráficozinho com a diferença de variáveis e invariáveis para vocês acompanharem. Então, beleza. Continuando. Se quiser fazer esse gráfico no seu caderno, volta aí, pausa e dá essa anotada. As classes variáveis, diferença para as variáveis é mudança na escrita, mudança de gênero e mudança de número. Vamos relembrar também? Mudança de gênero é o quê? Diferença de masculino e feminino. Mudança de número é o quê? Diferença entre singular e plural. O que é que significa? Em pratos limpos, classes variáveis, eu mudo a escrita da palavra. Classes invariáveis, eu não mudo a escrita da palavra. Ou seja, em todas as vezes que eu usar aquela palavra, a gente vai encontrar aquela escrita. Beleza? Então, vamos começar com a nossa classe de hoje. Eu organizei aqui para vocês e a gente vai basicamente falar da preposição a partir de 3 pontos. A definição de preposição, o uso, em que aí vai aparecer algumas possibilidades para a gente apresentar e sobre o conceito de locução. Primeira coisa, preposição, a gente já viu aí no gráfico anterior, ela é invariável. Ou seja, se eu escrever aquela oração, aquela frase no singular, no masculino, aquela palavra vai estar lá. Se eu escrever ela no plural, no masculino, aquela palavra vai ser escrita do mesmo jeito. Se eu escrever ela no singular, no feminino, no plural, no feminino, e aí todas as possibilidades que a gramática permite. Quando for preposição, essa escrita permanece a mesma. Então, a primeira coisa é que preposição é invariável. Então, não esqueçam. Eu sempre pergunto isso, vocês sabem que esse conceito ele é um conceito importante. Certo, Vinícius? É invariável, mas a preposição serve para quê? E aí vem a explicação aqui, ó. A preposição serve para construir relações.
Que tipo de relação? É casamento? É noivado? É só um namoro? Não. Relações de sentido. Ou seja, existem palavras que são usadas na língua portuguesa. Porém, quando eu uso uma expressão, quando eu uso uma preposição para modificar o sentido, aquela preposição vai dar um sentido diferente. Exemplo, eu vou trazer para vocês o substantivo anel. A palavra anel, um anel, né? Uma bijuteria, uma joia, enfim. Eu posso dizer que o anel, ele é de plástico, estou usando a preposição de, e eu falo qual é o material, do que é que esse anel é feito. Eu posso dizer o anel para Sofia, e quando eu digo para Sofia, estou indicando, né, destinatário, quem é que vai receber esse anel de presente. Eu posso dizer anel com pedra preciosa, e eu estou dizendo um objeto que está presente nesse anel, uma parte desse anel. Então vejam, a preposição ela ajuda, ela auxilia na construção do sentido. Eu digo de plástico para Sofia, com pedra preciosa. Essas expressões de, com, para são as preposições. É aquilo que a gente vai usar para conseguir relacionar as informações. E temos uma lista de preposições. No livro didático de vocês, começa a partir da página 67, vocês vão ter uma tabelinha com as preposições. E que palavras que também servem como preposições. Está chamada de preposição essencial e preposição acidental. Palavras que servem como preposições. A gente tem várias. A, ante, de, com, entre, sobre, para, perante, sob, traz. A lista de preposições é enorme. Ok? Então aí, essa primeira noção precisa ficar clara. Preposição, palavra invariável, que eu uso para construir um sentido. Esse sentido, ele é um sentido fixo. Eita, enrolou de novo. É um sentido fixo? Não. O sentido é construído dependendo da situação, dependendo das palavras que eu uso, dependendo do objetivo que eu uso. Aí não dá, agora confundiu tudo. Eu quero dizer, eu não posso dizer que tal preposição serve para isso. Eu preciso interpretar o significado. Porque a mesma preposição pode ser usada para sentidos, para significados diferentes. E aí eu trouxe uma listinha aqui para vocês com a preposição de. Essa lista aqui está resumida. Porque a preposição de, segundo a gramática da língua portuguesa, ela possui basicamente mais de 20 sentidos possíveis. Ou seja, com essa preposição, com essa mesma palavra, eu consigo dar mais de 20 informações diferentes. Entenderam? E aí, como é que eu vou saber a informação? E aí é explicado. Essa informação ela não vai ser decorada. Eu não vou saber. Tal preposição é para isso. Tal preposição serve para isso. Tal preposição tem esse significado. Esqueçam decorar. O que a gente precisa é interpretar. A gente precisa entender, compreender aquela informação. Ok? E aí eu trouxe essa preposição com alguns exemplos para vocês visualizarem a diferença. A preposição de, deixa eu vir para esse lado para ficar melhor para vocês aqui. Com a preposição de, eu posso dar o significado de origem. Quando eu digo, por exemplo, eu sou de Recife, eu estou dizendo qual é a minha origem, né? De que lugar eu venho, de que lugar eu vim. Então, a preposição de, sou de Recife, serve para dar essa informação de origem. Porém, ela também pode servir para motivo. Quando eu digo, caiu de cansaço, ou seja, qual foi o motivo? Por que foi que aquele homem caiu? E o motivo foi o cansaço. Então, caiu de cansaço. Veja que é a mesma preposição. Eu também posso usar para objeto, como eu já disse lá no exemplo do anel. Ó, cadeira de balanço. Eu estou dizendo qual é a função desse objeto. Para que esse objeto? Para que essa cadeira serve? Cadeira de balanço. Eu também posso usar a preposição de para falar de meio.
Como? Fomos de carro. Qual foi o meio? O que foi que a gente usou? Né? Qual foi o transporte para a gente se deslocar de um lugar a outro? Foi o carro. Então, fomos de carro é a informação de meio. Eu também posso usar para material. Por exemplo, caixa de madeira. Ou seja, aquela caixa, ela foi construída, ela foi elaborada com madeira. Como a gente diz, por exemplo, né, uma caixa de papelão, né, que é mais comum para a gente no dia a dia. Então, o papelão é o material usado para fazer aquela caixa. Ok? Por último aqui, a ideia de posse, de que alguém é dono de alguma coisa. E aí é o carro de Felipe. Eu digo, aquele é o carro de Felipe. O que é que eu quero dizer? Que Felipe é o dono do carro. Então é a ideia de posse. Então observe, é a mesma preposição. A gente tem aqui, ó, sentidos diferentes, tanto no masculino, quando eu digo, o carro de Felipe, como no feminino, quando eu digo caixa de madeira. Então, independente de ser masculino ou feminino, a preposição é invariável, ok? Então, essa é a nossa noção, nosso conceito básico. Preposição invariável ajuda a construir o sentido. Ela sozinha vai ter significado? Não. Porque se eu escrever só a preposição de, eu não tenho como saber se é material, se é meio, se é posse. Não temos como saber isso. Então, preposição só serve, só funciona quando está junto com outras palavras numa estrutura, numa sentença. Ok? A gente tem dois conceitos. E aí é onde precisa prestar atenção na forma escrita. Preposição está relacionada ao uso. A gente usar uma preposição. E esse uso, ele pode ter duas características. A característica de contração e a característica de combinação. E aí vamos discutir, vamos falar um pouco sobre isso. A primeira característica é contração. O que é contração? O que é contrair? Se você estiver assistindo esse vídeo e sua mãe estiver aí em casa, pergunta para ela como é a contração na hora dela, né, dar à luz, na hora de o bebê nascer. O que é contrair? Pois é, contrair é juntar, é apertar, é fazer aquela união, aquela junção. É exatamente essa ideia que a gente usa aqui. A contração nada mais é do que a preposição, ela vai se juntar com outra palavra. E quando isso acontecer, isso vai fazer com que essas duas palavras elas virem uma só. Ok? Então, contrair é juntar as palavras. E agora a gente tem combinação. O que é combinar? Combinar é entrar em acordo, né? Quando a gente tem duas coisas que vão estar em acordo, vão estar unidas, vão estar juntas. Beleza? E aí a gente pode parar e você pode pensar aí agora. Mas professor, me diga uma coisa. Se contrair é juntar as palavras e combinar é juntar as palavras, como é que eu vou saber que aquela preposição é de contração ou é de combinação? E aí é onde vem a explicação para vocês. A nossa resposta está na escrita. O que é que vai acontecer? Quando a gente tiver uma contração, a gente vai juntar essas palavras e essa contração vai mudar a escrita. Vai mudar a escrita da palavra. Ou seja, eu tenho duas palavras separadas. Quando eu junto, elas vão estar juntas, mas vão ser escritas de uma forma diferente. Vou dar um exemplo aqui, ó. Contração. Eu posso dizer, por exemplo, a preposição em mais o pronome aquele. Se eu pego a preposição em mais o pronome aquele e junto, o que é que vai sobrar? Qual é o resultado? É naquele. Então vejam, nesse exemplo, eu tenho a preposição, eu somo com outra palavra
e eu tenho aqui uma contração. Mudei a forma de escrever. Veja que a preposição virou aqui, né, uma outra letra. Um outro exemplo mais prático. Eu tenho a preposição de, que a gente já falou aqui antes, e eu junto com o artigo a. Se eu fizer isso, o resultado vai ser da. Ok? O que acontece? Eu pego a preposição, somo com outra palavra, nesse caso aqui com um artigo. Aqui foi um pronome possessivo. Não, pronome demonstrativo. Certeza que você aí prestou atenção, né? E aqui eu tenho a preposição com um artigo. Ou seja, na contração, quando eu juntar, a gente vai ter aí simplesmente a escrita sendo modificada. E aí fica fácil, né? Se contração vai mudar a escrita, a combinação faz o quê? Não muda a escrita, não? E aí, esse critério da escrita é o que a gente vai usar. Um exemplo para vocês de combinação. Vamos observar aqui. Para fazer uma combinação, eu vou ter duas palavras que vão se juntar, mas elas vão permanecer com todas as suas letras. Ou seja, eu não vou mudar a letra nenhuma, nem vou precisar cortar, né? Aqui, na contração, eu peguei a preposição em, troquei pelo N, mudei. Aqui, no da, eu tive que cortar, tive que tirar a letra E da preposição. Isso é contração. Se eu mudei alguma coisa, é contração. No caso de combinação, não. Veja o exemplo. Eu tenho aqui a preposição a e eu vou somar com o artigo no plural, os. Se eu pegar a preposição a, somo com o artigo os, fica aos. Veja, as três letras, a letra da preposição e as letras do artigo, todas elas estão presentes na palavra final. Então isso significa que é combinação. Ou seja, eu fiz essa junção, mas não mudei a forma de escrever. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade de usar preposição contraída ou combinada. E aí, vem um spoiler de algo que vai ajudar bem lá para frente, mas que é algo que é bem comum a respeito, né, desse uso de preposições, que é, vou mudar até aqui para ficar bem longe do assunto para vocês, tá? Que é o assunto de crase. Quando se fala de crase, existe, né? Quando é que se usa crase, quando é que não usa crase e tal? A crase, o A com o acento diferencial, nada mais é do que uma contração. Ou seja, a crase é resultado de contração. Eu tenho a preposição a e tenho o artigo a, duas letras de classes gramaticais diferentes. Quando eu vou somar, o que acontece? Em vez de eu colocar o a duas vezes, eu coloco o acento indicativo de crase, o acento grave. Então, crase é uma coisa que a gente vai estudar, né? Quando se usa, quando não se usa e tal. A gente vai estudar isso bem depois. Mas só para mostrar que a crase é resultado desse processo aqui. É a contração de preposições que resulta na crase. Beleza? O outro ponto, a gente vai falar de locução prepositiva. E aí, para falar de locução prepositiva, a gente precisa do conceito de locução. A gente já estudou locução com os adjetivos, a gente já estudou locução com os advérbios, e agora o mesmo conceito volta com preposições. O que é uma locução? Vamos lá? Lembrou? Se não lembrou, vamos compartilhar. A locução nada mais é do que um grupo de palavras que vão gerar aquele significado de preposição. Qual é a diferença de locução para contração ou combinação?
Na locução, as palavras vão ficar separadas, enquanto na contração ou na combinação, essas palavras elas vão ser unidas. Exemplo, ó, o lápis está, e eu vou destacar aqui para vocês, em cima da mesa. Nessa oração, o lápis está em cima da mesa, em cima da. São 3 palavras que têm o significado de preposição. Porém, elas são 3 palavras isoladas. Nem passou por processo de contração e nem passou por processo de combinação. Então, isso aqui é uma locução prepositiva. Ou seja, um grupo de palavras em que o seu significado vai ser o significado de preposição. A gente poderia trocar isso aqui por uma preposição? Poderia. A gente poderia dizer, o lápis está na mesa. O lápis está na mesa. Então, o que é a locução prepositiva? Um grupo de palavras que serve como uma preposição. Ok. Então, dito isto, vamos relembrar. Preposição invariável. Isso aí é indispensável. Preposição constrói sentido. A mesma palavra pode servir para sentidos diferentes. Ela pode aparecer contraída ou combinada. Quando ela é contraída, eu vou mudar a forma de escrever. Quando ela é combinada, a escrita permanece a mesma. E eu tenho uma locução prepositiva, quando eu tenho um grupo que vai servir como uma preposição. Ok, vamos lá. Na página 67 até a 73, vocês vão encontrar no livro didático uma série de explicações sobre preposição. Vai ter uma tabela, que eu peço que vocês prestem bastante atenção, das preposições que existem na língua portuguesa, a diferença se é acidental, se é essencial, essa discussão que vocês vão fazer na leitura do livro, beleza? Tem algumas questões para vocês responderem, interpretação de texto, todo esse panorama. Então, 67 até a 73 é a indicação das páginas para o estudo dessa questão. Vai chegar para vocês, no grupo do WhatsApp dos pais, uma atividade específica sobre preposição, retomando também o que nós discutimos na aula do vídeo 1. Então, você pode fazer essa releitura, essa revisada e continua acompanhando as nossas explicações das nossas aulas. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui para que a gente possa responder. Se caso você não queira deixar um comentário aqui no vídeo, por vergonha, porque vai ficar público para todo mundo ver, eu vou disponibilizar para vocês o meu direct do Instagram, @vnicero. E aí o que vai acontecer? Ficou com alguma dúvida, mas não quer perguntar no YouTube porque fica público? Vai lá no meu Instagram, manda mensagem lá no direct, pergunta lá e eu vou te responder e aí fica essa resposta aí pra gente. Porém, o que eu não quero é que você fique com uma dúvida em relação à explicação. Tranquilo? Então nós vamos encerrar nosso vídeo, nossa aula de hoje. E vai ficar aqui para vocês, agora não tem vídeo para vocês visualizarem se ficou alguma questão que você queira anotar no quadro. E logo em seguida, a edição vai colocar para vocês um mapa mental, um resumo de preposição. Você pode fazer a reprodução do seu caderno e ficar com essas questões mais organizadas. Tranquilo? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.